Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Prontos para a nossa aula de história? Então, vamos higienizar as nossas mãos. A prof gosta sempre de higienizar com esse alquinho cheirosinho que a prof comprou. A gente consegue higienizar as nossas mãos e deixá-las cheirosas, certo? Então, a aula de história de hoje, nós vamos trabalhar página 88, o Brasil dos portugueses, certo? Então, o Brasil dos portugueses, vamos relembrar um pouquinho tudo que a gente já trabalhou em história, certo? A gente trabalhou o descobrimento do Brasil, que Cabral saiu de Portugal em direção às Índias, desviou seu caminho, parou pelo Brasil. No Brasil ele ficou por volta de 7 a 8 dias e ele descobriu algumas riquezas do Brasil. Fizeram uma carta, né? Pero Vaz de Caminhas enviou uma carta à realeza de Portugal e foram para a Índia. Lá na Índia fizeram o que tinha que ser feito, pegaram as especiarias, as suas encomendas e voltaram a Portugal. Nisso, voltaram para o Brasil para extrair a sua riqueza. Descobriram no Brasil o quê? O pau-brasil. Com o pau-brasil eles conseguiram fazer tinta, uma tinta vermelha, extrair a madeira e vender em Portugal. Só que eles ficaram com medo, com receio de perder a sua terra conquistada, que era a terra então chamada Brasil. E o que eles decidiram? Vamos colonizar o Brasil. E assim, eles dividiram o Brasil em 12 partes, certo? E assim começou as capitanias hereditárias. Lembram as capitanias? Eram as divisões do Brasil, hereditárias, porque elas eram herdadas de pai para filho, e assim houve as capitanias hereditárias. Só que os donatários das terras, o capitão Mor, né, eles tinham alguns deveres e alguns direitos. E dentre os deveres eram plantar cana-de-açúcar, e dentre os direitos eram escravizar os índios. Então eles podiam escravizar os índios. E agora nós vamos entrar no tema Brasil dos portugueses, certo? Então vamos lá, página 88. Por volta de 1530, os portugueses tomaram a decisão de colonizar a terra encontrada, ou seja, resolveram dominá-la e explorá-la permanentemente. Mas como será que eles organizaram a nova colônia? Nas próximas aulas você aprenderá sobre o cultivo de cana-de-açúcar e a exploração da mão de obra indígena. Então, eles escravizaram, sim, os índios, os indígenas naquela época, né? Então, vamos lembrar o que é colônia. O Brasil pré-colonial, eles gostavam muito dos papagaios também e levavam para Portugal. Então, o período pré-colonial foi quando houve a divisão das capitanias hereditárias e tiveram os donatários. Vieram os empresários lá de Portugal e vieram para morar no Brasil. Aí iniciou o período colonial, certo? Então, vamos aqui na página 88 trocar ideias. Questão 1. Ao ocupar o Brasil, a ordem da coroa de Portugal era cultivar a cana-de-açúcar. Quem você acha que fez esse trabalho? Então, quem será que fez esse trabalho de plantar a cana-de-açúcar, de colher, de embalar? Foram os portugueses? Obviamente que não. Foram os indígenas. Então, os indígenas, inicialmente, eles não eram escravizados. Inicialmente, houve uma troca, um escambo. Então, o que era feito? Você trabalha, em troca nós lhe damos espelhos, miçangas, tecidos, tudo que nós tivermos de valor para você, nós iremos te dar. Mas chegou um momento que eles já tinham o espelho, que eles já tinham o machado, eles já tinham as miçangas e eles começaram a resistir. Quando eles começaram a resistir, os portugueses fizeram o quê? Começaram a escravizar os índios. Se você não trabalhar para mim, nós vamos matar você, a sua família. E também existiam alguns índios que já eram escravizados por outras tribos indígenas. Lembrando que naquela época havia guerra entre as tribos. Então, quando alguma tribo perdia a guerra, eles eram aprisionados pela outra tribo. Então, aqueles índios aprisionados, eles já eram escravos
tinha outro nome para esses escravos. Nós vamos ver aqui mais para frente. Eram os escravos cativos. Eram os índios cativos, aqueles índios que tinham perdido a batalha, tinham perdido a guerra com a outra tribo, eles já eram escravizados. Então, o que os portugueses faziam? Faziam a troca, chegavam lá para a tribo que estava escravizando aqueles outros índios, vou comprar esse índio de você. Então, aquele índio se tornava posse dos portugueses. Alguns casos eram assim, certo? 2. Em sua opinião, o que aconteceu com a população indígena após a divisão do Brasil em capitanias? Será que os índios, a população indígena foi valorizada? Será que a população indígena ficou feliz? Bom, eu acredito que não. A história também diz que não, porque os índios, o povo indígena, perdeu a sua terra, a sua cultura, perdeu a sua paz. Com isso acabou perdendo muito mais que isso, perdendo a sua origem, né? Então, acredito que os indígenas foram os mais prejudicados nesta época. Página 89. O cultivo da cana-de-açúcar. Então, vamos lá. Quando os portugueses iniciaram o processo de colonização do Brasil, a partir de 1530, a ocupação do território com plantações de cana-de-açúcar tinha 2 objetivos: acumular riquezas com o comércio do açúcar na Europa e evitar que outros povos viessem explorar a nova terra. Então, a prof está mostrando aqui ao lado o texto que a prof está lendo e está mostrando também algumas partes para vocês grifarem, estarem destacando alguns pontos importantes desse texto. Certo? Então, retomando o primeiro parágrafo. Quando os portugueses iniciaram o processo de colonização no Brasil, a partir de 1530, então de 1500 a 1530 era o período pré-colonial, onde ainda não tinha se dividido em capitanias, ainda os portugueses não moravam no Brasil. Então, de 1500 a 1530, pré-colonial. De 1530, 32 em diante, era o período colonial do Brasil. A ocupação do território com plantações de cana-de-açúcar tinha 2 objetivos. Quais eram? Acumular riquezas com o comércio do açúcar na Europa e evitar que outros povos viessem explorar a nova terra. Então, o maior medo de Portugal era perder a sua terra para os espanhóis, para outros países europeus. E com isso também, um dos objetivos era a plantação de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era um comércio muito caro naquela época, porque poucas pessoas plantavam a cana-de-açúcar. Então, se aquele produto ele é escasso, ele é pouco, ele se torna valioso. Então, a cana-de-açúcar, o açúcar, era valioso naquela época. Com isso, donatários e outros interessados em participar da colonização viajaram de Portugal para o Brasil e, utilizando os direitos e os deveres oferecidos pelo rei de Portugal, iniciaram o cultivo da cana. Mas por que será que tantos portugueses decidiram se aventurar para terras tão distantes, apostando suas economias na produção de açúcar? Na Europa, naquela época, o açúcar era considerado um artigo de luxo, utilizado para adoçar alimentos e também como remédio. Por esses motivos, ele se tornou um produto muito procurado e, consequentemente, muito valorizado. Assim, sua produção e seu comércio eram atividades muito lucrativas. Então, para vocês só terem ideia de quanto o açúcar ele era raro naquela época e ele era valioso naquela época, ele era vendido em boutiques, em farmácias, porque era um produto muito caro, muito raro, certo? Então, vou ler o post-it agora para vocês. A produção do açúcar, porém, envolvia um longo processo, que se iniciava com a plantação da cana. Quem que plantava? O povo indígena. Passando pela extração do caldo, quem extraía? O povo indígena. E a secagem e o branqueamento, que quem fazia? Também o povo indígena. No final, conseguia-se açúcar em torrões, ou seja, em pedaços que eram encaixotados para serem vendidos na Europa. Quem encaixotava? O povo indígena. Então, o povo indígena que fazia todo o trabalho. Atividade 1, página 89. Atividade 1. Sobre o processo de colonização no Brasil. Assinale a alternativa correta. Então, nós temos 3 alternativas e vamos assinalar a alternativa correta. A. Os franceses exploravam o pau-brasil com a autorização dos portugueses? Um dos objetivos dos portugueses era produzir açúcar para vender na Europa?
Cada donatário ganhou um lote de terra e se comprometeu a ajudar a população indígena a preservar seus costumes. Então vamos conversar um pouco sobre cada tópico. Os franceses exploravam o pau-brasil com autorização dos portugueses? Nem pensar, né, gente? Portugal queria realmente se ver livre da França, para que a França não pegasse as suas ideias, não pegasse a sua terra, porque Portugal foi que iniciou esse trabalho da plantação da cana-de-açúcar, das capitanias, e Portugal não queria perder tudo que já havia conquistado. Então a primeira não é verdadeira. B. Um dos objetivos dos portugueses era produzir açúcar para vender na Europa. Sim, um dos objetivos dele era isso. Ele tinha dois objetivos. Um, proteger a sua terra, e dois, vender açúcar para os países da Europa. E com isso acumular muita riqueza, muito dinheiro para Portugal, para a coroa de Portugal. E C, cada donatário ganhou um lote de terra e se comprometeu a ajudar a população indígena a preservar seus costumes. Os portugueses não estavam nem aí para o povo indígena, né? Eles queriam mesmo era sugar tudo que o povo indígena podia dar para eles e escravizar o povo indígena. Então chegou um momento que a população indígena realmente ficou sem forças para lutar e foram a maioria escravizados. Atividade 2. No século XVI, utilizava-se o açúcar como remédio e também para adoçar alimentos. Por isso o produto era A. muito procurado na Europa, B. rejeitado na colônia, C. proibido na Europa ou D. plantado em Portugal. Então, plantado em Portugal ele era plantado no Brasil, ele não era proibido na Europa, porque era um motivo de riqueza na Europa, ele não era rejeitado na colônia, porque na colônia o Brasil, se refere aqui à colônia, era aqui que era plantado, então não era proibido. Então a única questão certa é A, muito procurado na Europa. Então era um produto muito procurado na Europa, por isso ele era tão visado, essa plantação era tão visada, porque era uma plantação muito rara. Era como se fosse uma plantação de ouro, né? Eles cresciam, eles brilhavam o olho para aquela plantação e para quanto Portugal estava crescendo economicamente naquela época. Agora vamos para a página 90, pessoal, e vamos falar um pouquinho sobre a escravização dos indígenas, tá? Para que o açúcar fosse produzido, era fundamental que houvesse muitas pessoas para o trabalho. Sem trabalhadores não seria possível produzir em grande escala, ou seja, em grande quantidade, como se pretendia. Por isso, os donatários que se estabeleceram nas novas terras e construíram os primeiros engenhos, nome dado às unidades produtoras de açúcar, empenharam-se em conseguir pessoas para o trabalho. Alguns portugueses, desejando que os indígenas organizassem grupos para trabalhar na lavoura, ofereciam-lhes ferramentas, espelhos e bugigangas para atrair sua atenção. Com isso, muitos índios trabalhavam na derrubada das matas para o plantio da cana-de-açúcar. Contudo, nem sempre os nativos aceitavam fazer o trabalho, e muitas vezes não correspondiam às expectativas dos europeus. Outros donatários colocaram em prática um direito concedido pela coroa portuguesa, o de escravizar indígenas. Inicialmente, os portugueses buscavam trabalhadores comprando cativos, aqueles índios que eu conversei com vocês. Ou seja, índios que haviam se tornado prisioneiros durante guerras entre tribos inimigas e que seriam sacrificados. Então aqui também eu vou deixar o texto para vocês estarem grifando as partes que a prof grifou. As partes mais importantes, né? Então, índio cativo, o mesmo que escravo, indivíduo que é considerado propriedade de um senhor e por isso é obrigado a se sujeitar às suas ordens. Entre os povos indígenas, os cativos eram prisioneiros de guerra entre tribos rivais, que seriam sacrificados. Acreditava-se que a morte do inimigo era fonte de força física e bravura incorporada pela tribo vencedora. Então, o índio cativo é aquele índio que o prof conversou antes, que é um índio que brigou com outra tribo e ficou sendo escravizado pela tribo rival. Só que muitos desses índios, eles não queriam ser escravizados pelos portugueses, eles queriam morrer, porque a morte para aquela tribo era um sinal de honra. Então eu vou morrer pela minha tribo e não vou ser escravizado. Então os portugueses, por isso, eles utilizavam muita força bruta, batiam nos índios, ameaçavam suas famílias
e até em conflitos matavam alguns índios para se considerar poderosos e mostrar poder para os outros índios, causando medo neles. E com o medo eles ganham o poder. No entanto, essa negociação muitas vezes não dava certo. Primeiro, porque a tribo vencedora não aceitava vender os seus prisioneiros. Segundo, porque os indígenas, prisioneiros de guerra, encaravam a morte nessas condições como um verdadeiro ato de honra e não queriam ser vendidos ou salvos. Então vocês conseguem ver a imagem aqui ao lado de alguns índios sendo prisioneiros, até índias, crianças. Naquela época não existia divisão, certo? Então vamos lá, página 91. Apesar das dificuldades, os portugueses não desistiram de submeter a população indígena à escravidão. Algumas inteiras foram escravizadas, outras foram dizimadas pelas armas ou pela disseminação de doenças trazidas pelos europeus. Então, os europeus faziam o quê? Eles provavam a sua força. Se o índio não queria ser escravizado, eles tentavam obrigar. Se ele ainda resistisse, matavam o índio, matavam as suas tribos. Então aqui diz que algumas tribos elas eram dizimadas. Dizimadas é que eram todos mortos. Então aquela tribo acabava. Então se tinha a tribo 1, matavam toda a tribo da tribo 1. Essa tribo ela era dizimada, certo? E outra forma que os índios morriam naquela época foi por conta de doenças trazidas pelos europeus. Além dos europeus, quando pararam no Brasil, trouxeram muito piolho, muita doença, muito vírus para os índios. E os índios não tinham muito disso naquela época, porque eles conviviam só entre eles. Quando os europeus vieram para cá, trouxeram muitas doenças. E com isso os índios iam morrendo, porque os índios acreditavam na cura natural, de ervas, chás, e não tinham remédios, como os portugueses, certo? Então os índios sofriam de todos os lados naquela época. Atividade 2 nós não iremos fazer, então eu vou passar agora a tarefa para vocês, certo? A tarefa de vocês vai ser na página 96 e 97, questão 1 e 2, tá? A questão 1, ela traz um texto com algumas informações que vocês vão ter que preencher o quadrinho com essas informações trazidas no texto. E a atividade 2, a exploração do trabalho indígena ocorria basicamente de duas formas. Tem duas formas que era a exploração indígena e vocês vão ter que fazer dois desenhos. Um desenho do exemplo A, que é os chefes indígenas recebiam ferramentas, espelhos e bugigangas e em troca organizavam grupos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Então vocês vão ter que fazer um desenho dessa troca dos índios recebendo ferramentas, espelhos, bugigangas. Esse é o primeiro desenho. E o segundo desenho é: os colonos compravam cativos. Cativos são aqueles índios que já estavam sendo escravizados por outras tribos, aprisionados nas guerras entre tribos rivais. Na folha que o seu professor entregar, faça uma ilustração para cada uma dessas situações. Então vocês podem pegar uma folha do caderno, uma folha sulfite, se quiserem podem dividir ao meio essa folha também, fazer os dois desenhos numa folha, podem fazer em duas folhas. Essa tarefa, esse desenho, eu quero foto, que vocês me enviem foto, tá pessoal? Então a nossa aula de história ficou por aqui, espero que tenham gostado e nas próximas aulas de história a gente volta a conversar sobre esse Brasil colônia de Portugal, sobre os indígenas, sobre a exploração indígena. Tá bom, meus amores? Um super beijo, a Prof ama vocês.